certeza. De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de saúde. O milho é um dos alimentos mais populares do Brasil, principalmente nas épocas das diversas festas juninas e julinas. É um dos alimentos mais procurados. Existem diferentes tipos de milho que podem ser utilizados na produção de farinha, milho de pipoca e a canjica. Além disso, ele é muito rico em fibras e auxilia na eliminação das toxinas do corpo. E para falar um pouco mais sobre isso no programa de hoje, nós estamos recebendo a nutricionista a doutora Marisa Diniz. Boa tarde, doutora. Boa tarde, que bom tê-la aqui. Eu que agradeço o convite. É muito obrigada. bom tê-la aqui, porque eu sei que você é muito competente. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite. Então, e vamos falar de milho? A gente está nessa época de festa junina, de né? Safra, de milho, né? Logo julho, festas julinas também. Aqui em São Paulo estende um pouquinho, e né? as pessoas comem mais milho nessa época, porque né? é a safra, né, do milho. O milho, ele tem a safra agora, nos meses de maio, junho e julho. E é um alimento muito versátil, usado no Brasil todo, em todo o nosso país, na nossa culinária. E os benefícios que nós temos em relação à farinha, né, a farinha de milho, aí dá para fazer o cuscuz, dá para fazer a polenta, e os benefícios são inúmeros, né? Para a saúde, num total. E gordura? A gordura dele é muito pouco. Por exemplo, uma espiga de milho tem 83 calorias. O problema é a maneira como a gente prepara. Que coloca manteiga. Coloca manteiga, né? Para quando você sal. vai comer o milho, muito sal. Aí, no preparo, por exemplo, o curau, às vezes tem pessoas que colocam leite condensado, o suco de milho, porque o milho sozinho, ele é bonzinho. O problema maior é na tem forma. baixa caloria. Tem baixa caloria. E tem N nutrientes. Ele tem um complexo B, que é muito essencial para a nossa saúde, teor de fibras. Se você pegar alguns países onde a cultura ainda é a base de milho, você tem muito menos câncer de intestino. Nossa, entendeu? Países assim que, por exemplo, alguns países da África que mantêm como a cultura a base alimentar o milho, a incidência de câncer é muito, muito pouco. Ou mesmo aqui no nosso país, né? O nosso país também é imenso e alguns lugares onde ainda se usa muito, muito o milho como base da alimentação. Diferente daqui da região sul, que nós já temos mais o arroz e o feijão. Então nós devemos comer milho o ano todo? O ano todo, sim, o ano todo. Só que o milho da safra agora, ele está melhor. Mas, por exemplo, em janeiro, você está na praia, você encontra o milho. O milho é uma cultura versátil, que ela consegue hoje, com as técnicas, né, da agricultura, você consegue produzir o ano todo. E os benefícios dele? Fibras, né, para câncer de intestino, porque a nossa dieta hoje, o brasileiro consome poucas fibras mesmo, tá? Que mais? Ele tem beta-caroteno, que é excelente no processo de envelhecimento. O beta-caroteno, ele está envolvido numa coisa chamada degeneração macular. E o milho é um dos poucos alimentos que tem uma coisa chamada zeaxantina e luteína. Então, nós temos que pensar no nosso envelhecimento. Então, aquele idoso, por mais de 70 anos, se ao longo da vida ele consumir milho, né, que é um dos principais produtos que tem esses compostos, que chama luteína e zeaxantina, ele vai ter uma degeneração macular, um problema de cegueira lá na frente, bem com menos incidência. E mesmo a catarata. Quanto de milho a gente deve assim, ingerir? tenta colocar umas 2, 3 vezes por semana. Por semana, tá. É o que eu falo, né, Maria? Pode ser um creme de milho. Pode ser um creme de milho, pode ser o cuscuz. O cuscuz nordestino é tudo de bom, porque ele não tem glúten. Entendeu? Então ele pode entrar como substituto no café da manhã. Entendi. Na hora do seu almoço, por exemplo, ontem mesmo, no meu almoço, no restaurante onde eu almoço no hospital, eu peguei a porção de milho. Ao invés de eu pegar o arroz e feijão, eu peguei lá 3 pedacinhos de milho, substituí o meu carboidrato. Então você pode substituir? Com certeza. O carboidrato? O carboidrato, ele entra como uma fonte de carboidrato. Isso, ao invés de eu me servir do arroz e feijão, estava tão bonito. Porque assim, o milho, ele tem a conservação dele também. O ideal é que você compre ele na espiga, porque senão, se você tira ele da espiga, em contato com a luz, ele vai oxidando, aí ele vai ficando murcho, ele vai ficando feio. Então, o milho, quando ele tá novinho, é uma delícia. É bom na praia, né? É tudo que a gente bom. pega o milho e ele vai tirando o milho, fica aquele pratinho. Sacia muito, né? Na praia, ao invés de você comer a fritura. E para criança também é bom? Excelente, tudo de bom para fibra, para criança que está brincando na praia, que ela quer nadar, ela quer ficar... dá um pouquinho, né? Dá uma bandejinha de milho e volta a brincar, já está com uma fonte de carboidrato boa. Entendi. Tá? Então, esses são os benefícios que a gente tem que aproveitar, que é uma coisa barata. E a gente consegue colocar na nossa culinária. Você mistura no meio do arroz. Para a pessoa que ela está de dieta, por exemplo, você pode pedir para fazer um arroz integral, acrescentar um pouquinho de milho. É gostoso. No cozimento. Porque aí a hora que a pessoa for servir de arroz, vem menos arroz, já vem alguns legumes juntos, você pode acrescentar junto com
com brócolis fica uma combinação boa. Né? Num recheio de torta, por exemplo, né? Para a pessoa que faz atividade física, você faz, por exemplo, uma torta de frango. Já tem a proteína, aí você coloca milho bem temperadinho, fica super gostoso. E só um pouquinho de massa. Aí você mantém a proteína ao longo do dia, né? Principalmente para quem faz atividade física. Então, não é só frango com batata doce. Tem outras opções também. E o milho em conserva? Então, o milho em conserva a gente já não gosta muito por causa do teor de sódio que tem na latinha. Aquilo é para emergência da emergência. Entendi. Mas você quer ter alguma coisa assim para te ajudar no seu dia a dia, tem um milho congelado. Quando você tem os legumes congelados, você não tem perda nutricional. Não tem? Não tem. Os legumes congelados não. Tanto brócolis... Então, sai da espiga, você já pode congelar? Sim, você pode congelar em casa ou já comprar pronto, né? Mas sim, para você aproveitar a safra agora, perfeito. Você dá uma cozida nele, você tira ele da espiga, põe nos potinhos e congela. Você vai ter milho o ano todo. E aproveita a safra agora, que está barato e está melhor. Todos os alimentos devem ser consumidos durante a safra, porque tem menor teor de agrotóxico e ele é mais saboroso. Quando tem morango, né? Sim. Cheio de morango. A gente vê na rua, né? Que está bem mais barato. As pessoas era isso que os nossos avós faziam, né, Maria? Aproveitavam a safra, fazia geleia, fazia torta, que nem pamonha, porque é safra do milho. Então, como dá muito, para não ter desperdício, né? Pessoal, quem está nas fazendas, nos sítios, lembra disso. Fazia, era ralando o milho para fazer a pamonha, para fazer o curau. E aí você acaba tendo esse alimento sempre, né? Super gostoso. O suco de milho tem o quê? Então, o suco de milho é complicado. Porque eu adoro o suco de milho, então, ele é grosso. Ele é grosso. Então, como é feito o suco de milho? Você vai bater o milho com água, leite e açúcar. Aí você leva ele no fogo. Aí você cozinha como se fosse um curau. Aí você vai bater ele com leite condensado. Com leite condensado? Com leite condensado. Então, ele fica muito calórico, por isso que ele é gostoso. Nossa, é por isso que ele é gostoso mesmo. Por isso que ele é gostoso. Porque se você bater só o milho com açúcar, não vai ser tão saboroso. Ai, mas ele é tão cremoso, ele é tão gostoso. E isso, dependendo do lugar, se eles ainda não engrossarem, às vezes com maisena, né? Porque é o amido de milho, que vai dar um pouquinho mais vai ser usado como espessante. Então, assim, tem que tomar cuidado. Que eu falei no início, o milho sozinho, ele é tranquilo, ele é bonzinho. O problema é o que é adicionado, né? Sei. Agora, o bolo de milho, para quem está, por exemplo, com uma dieta isenta de glúten, o bolo de milho, o milho mesmo, você não precisa colocar farinha de trigo. Sozinho você consegue. O bolo de fubá. Então, a culinária nossa é muito ampla, né? O pessoal faz umas coisas... Eu adoro coisas com milho. Eu adoro também. Gosto muito. amo. Já a pamonha não vai tanta... A pamonha já, o processo já é um pouquinho menos. Depende. Aí o pessoal põe muito açúcar, né? Aí depois que você tem a pamonha doce e a pamonha salgada, né? Aí vai do paladar de cada um. Mas é gostoso e hoje é para comer uma vez ou outra, naquela sobremesa. Uma pamonha, reparte, come um pedacinho. O problema são as quantidades. Tudo relativo, vai leite condensado, não vai comer uma inteira. Diminui um pouquinho a porção, só para experimentar. Tá. Então, a gente falou aqui algumas coisas que são básicas. Primeiro, que diminui o índice de câncer de intestino. Sim, para ajudar na diabetes também, Maria, porque ele tem um índice glicêmico baixo também. Para as pessoas que têm diabetes também é importante. O complexo B, para te dar mais energia, é uma fonte de carboidrato de uma energia muito rápida. Entendeu? Então, assim, tá na rua. Ao invés de entrar, comprar um salgado, vê algum lugar. Um salgadinho, a gente sempre compra, né? Porque, eu tô com fome. Então, assim, evitar, porque essas coisas geralmente têm muita gordura. Então, o milho é uma coisa versátil. E hoje, em qualquer lugar você acha. Tem aquelas pessoas que vendem na rua. Que vendem, hoje, até ajuda, né? Então, assim, para as pessoas que têm diabetes, ele ajuda muito. Problema de câncer do intestino. E o índice glicêmico, né? Para modular a glicemia. É uma fonte de carboidrato que dá para você comer. E adicionar no arroz, que dá para a gente colocar em alguma massa, recheio de torta. E para treinar também serve? Para quem faz atividade física, sim, tudo de bom. Você usa porque falam da batata doce hoje, né? Sim, tudo é batata doce. Não, dá para comer o milho, dá sim, se você tiver a opção. O problema é assim, é praticidade, né? Porque se você compra ele na feira, foi o que eu falei, ele tem que estar fresquinho. E lá em casa, assim, quando eu vou comprar, é para comer, então eu não vou comprar hoje na feira para comer hoje à tarde. Porque se você deixar ele muito tempo ali exposto, ele vai... Não é que ele vai perder as características, ele vai ficar tão saboroso, ele vai ficando mais murcho, né? Então ele tem a fase. Agora, se você conseguir comprar ele na espiga mesmo, junto com a casca, aí tranquilo, aí ele tem uma durabilidade maior.
E a pipoca? Então, a pipoca é um tipo de milho, né? Que daí ele é quando ele aquece, quando você consegue... Então, mas é um vilã ou não? Não, a pipoca é excelente. A pipoca depende da maneira como você prepara também. Dá para você fazer a pipoca só com água e um pouquinho de sal. O problema é a pipoca do micro-ondas, que isso jamais, gente. Aquilo tem muita gordura. Aquilo é uma coisa, assim, absurda. Não se dá aquilo para as crianças. Você pode ver o cheiro, né? O odor que fica na tua cozinha, no teu micro-ondas, quando você usa aquele tipo de produto. Nossa, eu compro essa pipoca. Eu não sabia, doutora, que é terrível. Ela tem uma coisa chamada glutamato. Porque tem a light, a sem gordura. O teor dela de sódio é altíssimo. Não se dá aquilo para a criança. Aquilo tem uma coisa chamada glutamato monossódico, que ela tem um receptor que vai no cérebro da criança, deixa a criança agitada, estressada. Lógico, a criança está com uma formação neuronal, você não pode dar esse tipo de alimento para a criança. Então, evita ao máximo, faz a pipoca mesmo na panela. Eu nunca tinha ouvido falar de pipoca de micro-ondas. Tem muito sódio. Tem que pensar, gente, o rim da criança é desse tamanhinho. A quantidade de sódio que vai passar, então evitar ao máximo desses produtos. Faz a pipoca na panela, relembra aquela nossa infância, compra uma pipoqueira, né? A criança gosta, aquele cheirinho gostoso. Né? Dá para fazer sim. E com açúcar? Então, açúcar caramelizado já aumenta um pouquinho o teor calórico. Mas é para a criança queima muita energia, a criança não tem nenhum problema. Gente, uma vez ou outra... Tem quantas calorias um saquinho de pipoca, mais ou menos? Da pipoca comum, aquela pipoca quando a gente estoura só com salzinho? Pipoca normalzinha. Um pacotinho assim, aquele pacotinho que vende? O pacotinho da nossa época. Da sabe nossa época do pipoqueiro. Que tinha o vendedor, né? O pipoqueiro que vendia pipoqueiro. 130, 130, Porque hoje 140. as pessoas compram um balde de pipoca. No cinema, né? você vai no cinema. Esse que é o problema, né, Maria? E põe manteiga. Põe manteiga. Hoje as porções são muito absurdas. Este que é o problema. Então, se você sacia 130 calorias, mais ou menos, 140 no máximo. A pipoca mesmo, tradicional, só com sal. Evita de colocar aqueles temperos que tem, para dar um sabor. Tem gente que faz com caldo de carne, para dar um gostinho. Isso tem muito sódio, né? Muito glutamato. Você o caldo de carne o caldo pronto, ou um outro tipo de sal que tem muito glutamato. Se a pessoa vai tomar água à tarde, tudo. Você percebe quando um alimento te faz mal pela quantidade de água que você toma nas 2 a 4 primeiras horas. Então, você presta atenção naquele restaurante que você come, o tipo de alimento que você come. Nossa, estou bebendo muito mais água hoje do que o comum, porque alguma coisa tem. Né? Entendi. Com certeza. Muito bom, doutora. Tem alguma coisa a mais que a gente pode acrescentar? Não, vamos consumir, gente, porque é uma coisa barata, dá para consumir, está na safra, o nosso país tem uma diversidade, né? No país todo você encontra o milho. E dá para usar também o óleo de milho, né? Em substituição, para fazer alimento sempre usando pouco, que também é uma das variações que a gente tem do milho, mas é um alimento que eu adoro, agora nessa época do ano, e dá para você fazer a receita light também, se você quiser. Por exemplo, dá para fazer o curau, dá para fazer a canjica, que nessa época é o que a gente mais tem, né? Que é uma fonte de carboidrato que sacia muito e que é usado nas festas e que é uma tradição do nosso país. E eu espero que mantenha. Né? Mas nas festas é bem açucarado, tudo Sim, é bem açucarado. Ou com sal, né? As pessoas colocam bastante. Porque faz a pipoca para atender todos os gostos. Mas aí o pessoal vai fazer uma festa junina com a família. Gente, vamos tentar fazer uma substituição, uma receita light, alguma coisa assim, porque dá. Aí você consegue permanecer com o mesmo sabor com algumas substituições. Doutora, a senhora acha que as pessoas erram na quantidade? É isso? Esse é o problema? E o problema hoje da alimentação nossa é a quantidade. As pessoas comem demais, principalmente carboidrato. O brasileiro come muito carboidrato, muito. Outros países você não vê isso. E a obesidade nossa... Mas aqui, depende do país que a gente está comparando. Nós estamos com a Argentina, com alto índice de obesidade, o México também. O México está muito parecido com os Estados Unidos. Mas você sabia, Maria, que nós já passamos os Estados Unidos? As nossas crianças de 2 a 5 anos... Nós já ultrapassamos os Estados Unidos em obesidade. Nossos pequenininhos de 2 a 5 anos, eles estão, de acordo com a última pesquisa, eles estão mais obesos do que os americanos. Porque lá foi feito há muitos anos atrás, né, no governo deles, foi feita uma lei de incentivo, né, para as pessoas terem a noção, né? A própria Michelle Obama também ela foi feito um trabalho muito interessante. E, infelizmente, aqui nós não temos essa política, né? Então, assim, o problema é a quantidade, é associar o doce, a recompensa da criança. E é essa a nossa briga, né? Principalmente lá no hospital onde eu atendo a pediatria. Lá no hospital eu tenho a pediatria, a gente trabalha
com a endócrino, pediatra, e que a gente tem que convencer essas mães que não tem que dar. Se quer fazer uma pipoca, faz uma porção pouca, não faz uma panela imensa. Tá aqui, uma porçãozinha. É este potinho que você vai comer agora assistindo televisão. Não dá uma travessa desse tamanho para uma criança. Isso em todos os alimentos. É isso, né? Até eu queria usar aqui o teu... né, esse espaço para conscientizar sobre a obesidade infantil, porque a coisa está muito, muito séria. Nossa, em todos os aspectos. E aí você pega uma criança constipada, a criança não come fibras. Então, para eu montar o cardápio da criança, eu tento, muitas vezes eu coloco a pipoca, porque a pipoca é uma fonte de fibras, porcionado. E aí ajuda a criança, porque a criança já fica quase 5 dias sem evacuar. Criança, porque ela não consome nada de fibras. Então, você tenta aos poucos. Dá para colocar um milho no meio do arroz? Dá. Aí a mãe, eu acho que dá, eu vou tentar. Pronto. Já coloquei um pouquinho de fibras. Entendeu? E assim você vai. Tá? Nossa, que coisa, né? Vamos lutando aí. Não, com certeza. É para isso que nós estamos aqui. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre para falar sobre diversas coisas, porque você tem uma cultura enorme, sabe muito sobre tudo que você fala. Obrigada. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre depressão sazonal ou de inverno. A Marilene Simão Ked, que é psicóloga, escritora e palestrante, ela já está com a gente e no próximo bloco vai falar.